Timóteo capítulo 3 diz assim a palavra do Senhor: mas você precisa saber disto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Vamos ler mais uma vez o versículo 1. Mas você precisa saber disto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Amém? Tome seu assento, glorificando o nome do Senhor Jesus nessa noite. Aleluia. Meus irmãos, o tema dessa mensagem que eu trago para você nesta noite: vitória no fim dos tempos. Todos nós queremos, não é verdade? Vitória no fim dos tempos. E o verdadeiro propósito dessa mensagem é que nós venhamos nos manter firmes próximo à vinda de Cristo, naquilo que está próximo à vinda de Cristo. E a leitura que nós fizemos agora, meus irmãos, a leitura que nós iniciamos nesse momento, glória a Deus, minha mulher é uma bênção. Exatamente quando o apóstolo Paulo, ele já está próximo da morte. O apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo já exatamente próximo da morte. Se nós formos observar no capítulo 4, versículos 6 ao 8, nós vamos ler exatamente, ou especificamente no versículo de número 7 dessa passagem, 2 Timóteo 4, ele vai dizer: combati o bom combate, completei a carreira, aguardei a fé. E ele diz que ele já está sendo preparado por libação. Já está tudo sendo planejado, já está tudo sendo conduzido para que Paulo ele venha a ser executado. Então ele escreve essa carta que ele escreve a Timóteo. Alguns teólogos vêm dizer que é uma carta melancólica, porque Paulo ele está dando a instrução a Timóteo justamente daquilo que é a grande preocupação dele, daquilo que ele iria assumir a igreja. Nós estamos aí falando, o apóstolo Paulo está falando a um jovem pastor, a Timóteo. Ele está falando para um jovem pastor, em que Paulo está muito preocupado, não só com Timóteo, mas com uma igreja que estava ali sendo perseguida. Nós estamos falando mais ou menos entre 60 e 70 anos depois de Cristo, tá? Depois de Jesus ter ressuscitado e ido aos céus. Então nesse período era cristão sendo crucificado, era cristão sendo queimado na fogueira, era cristão sendo martirizado de tudo quanto é forma. E imagine a preocupação do apóstolo Paulo falando a um jovem pastor chamado Timóteo, e ele sendo jovem, numa igreja sendo atacada fisicamente e moralmente, e ainda observando para Timóteo, porque Timóteo sendo jovem, e ele ainda tinha algumas enfermidades que norteava ali a vida física de Timóteo. Então o apóstolo Paulo, ele diretamente, ele está falando para uma igreja, falando para um pastor, um jovem pastor, que estava ali na iminência de assumir uma igreja perseguida, martirizada, e que estava sendo atacada a sua base moral. A base moral que está sendo atacado ali, justamente é acerca dos preceitos do Senhor, naquilo que é da parte de Deus para que a igreja permanecesse. Ou seja, eram falsos mestres, falsos profetas, era entrando, deturpando tudo aquilo que Cristo ensinou e que consequentemente o apóstolo Paulo estava ali também ensinando. Então imagine você a preocupação de Paulo perto da sua morte, e ele dando ali as últimas instruções acerca daquilo que iria acontecer com a igreja. Por isso que ele já inicia o capítulo de número 3 dizendo exatamente isso: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Preste atenção.
eu vou usar para você a metáfora do funil. No momento em que Cristo, ele ressuscita dos mortos e ele vai para o céu, inicia-se um funil. Essa metáfora do funil eu quero que você entenda dessa forma. O funil aberto no período de Cristo, depois da sua morte, e ele cada vez mais afinando. Cada vez mais afinando, cada vez mais estreitando, e chegou no nosso tempo. Hoje nós estamos vivendo exatamente o período mais estreito desse funil. Quando o apóstolo Paulo ele está falando a Timóteo, ele está falando ali para uma igreja, no início desse funil. Mas entenda bem, ele está falando para Timóteo acerca da igreja no seu tempo, mas olhando para o nosso tempo. Ele está exatamente olhando para o nosso tempo. E quando nós observamos nos originais, quando ele fala, né, ele diz, porém, eu peguei uma outra tradução, de 2 Timóteo 3:1, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, ou tempos difíceis, ou tempos dificultosos. Ele está olhando não simplesmente para o período de Timóteo ou dele, mas também principalmente para o nosso período. Para o período difícil e trabalhoso que nós estaríamos vivendo, que nós estaríamos passando. No versículo de número 5 de Timóteo 3, ele vem falar algo forte, acerca daqueles que se colocam naquilo que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Nós estamos vivendo de apostasia, e nós pregamos acerca de apostasia no domingo, no culto de missões, daquilo que verdadeiramente está batendo a porta de muitos, e muitos estão cedendo a esse espírito de apostasia. O apóstolo Paulo ele está falando justamente da corrupção nos últimos dias, da corrupção que a igreja iria viver nos últimos dias. E quando ele inicia o versículo de número 5, ele diz, algumas palavras-chave são interessantes e é necessário nós falarmos agora. Ele fala absolutamente, no primeiro ponto que eu trago para você, na primeira palavra-chave, ele vem falar no versículo de número 5, para que o Timóteo fuja da presença destes. Fuja, ele diz, foge, ou em algumas traduções, afasta-te. No versículo 5 ele vai dizendo, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela, fique longe também destes. Ele está falando de uma fé que é fingida. Ele está dizendo, afasta-te destes, não fica próximo desses, que esses mais contaminam do que edificam, esses mais abatem do que exaltam, esses fingem adorar a Deus, quando na verdade a adoração não existe em seu coração. Então Timóteo ele está falando, não só para a sua igreja do seu tempo, o apóstolo Paulo, não só para a igreja do seu tempo, mas para a igreja do nosso tempo. Lembre-se do funil em que nós estamos vivendo, e esse funil, o final dele é a vinda de Cristo. E nós estamos vivendo um período de grande inversão de valores, em que no versículo de número 2, nós vamos ver, pois os seres humanos serão, para você ver, no tempo que nós estamos vivendo, e a tradução da minha Bíblia é exatamente aquilo que está mais próximo dos originais. Ele diz assim, pois os seres humanos serão, e ele vai elencando uma série de atributos negativos, acerca daqueles que receberão desses elementos em que ele diz, os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Ele não está falando só para o seu tempo, ele está falando para o nosso tempo, em que esses que se dizem proclamar o Senhor, quando na verdade não são servos de Deus. Ou seja, ele, nessa inversão de valores do versículo de número 2,
eu separei 3 pontos, apenas do versículo de número 2, exatamente agora. Nós estamos vendo amantes de si mesmos que são egoístas, amantes de si mesmos que são egoístas. O primeiro ponto, o egoísta é aquele que pouco se importa com o outro, ele quer saber dele, ele quer saber daquilo que vai beneficiar diretamente ele, não me beneficia, não me interessa. Ainda que a outra pessoa, as outras pessoas morram, o que interessa é o que eu quero, o que eu sinto, o que eu penso. O que importa é só o que importa para mim. É uma pessoa amante de si mesmo, egoísta. Segundo ponto são os avarentos. O amor ao dinheiro, a corrupção financeira na vida da pessoa. Só no versículo de número 2. E nós vamos ver o que fala em 1 Timóteo 6,10, em que ele diz: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Mas não diz só respeito a dinheiro propriamente dito. O dinheiro é bom, mas aquilo que quem te coloca no lugar de Deus, nós nos tornamos avarentos. Ganância por ter e querer mais. Ganância por ter e querer mais. Falamos do primeiro ponto, amantes de si mesmo, que são os egoístas. Segundo ponto, os avarentos, que é o amor ao dinheiro, o amor às coisas materiais. E o terceiro ponto, somente dessa primeira palavra-chave, que é o para fugir da presença destes. Amigo dos deleites e inimigos de Deus. É mais amigo, tem mais prazer. É mais amigo dos deleites, dos prazeres que possa vir para ele, do que do próprio Senhor. Eu posso dizer que está intimamente ligado com o primeiro item lá, que é amante de si mesmo, que é egoísta. E nós vemos, basicamente, esse primeiro ponto acontecendo muito, não só dentro da igreja, como fora da igreja, ou principalmente fora da igreja. As pessoas, e eu não vou nem falar diretamente acerca de pornografia, eu vou falar acerca de tudo, tá? Acerca de tudo, de uma estatística feia que nós podemos observar aí fora. Mas veja bem, esses vivem com aparência de crente, mas na verdade não tem vida íntegra, não tem a vida íntegra com valores que exaltam a Deus, não tem a vida íntegra com valores que exaltam o nome do Senhor. E esses valores que eu estou falando, que exaltam o nome de Deus, é justamente isso que o apóstolo Paulo estava preocupado na igreja em que Timóteo iria assumir. São os atributos morais de Deus, que a corrupção do mundo tenta arrancar de você. Eu vou roubar um negocinho aqui, não faz diferença, ninguém vai ver, mas que devagar vai consumindo a gente por dentro, esquecendo os elementos da moral, da moralidade de Deus, esquecendo aqueles elementos que nos aproximam cada vez mais do Senhor. E eu falando absolutamente, exclusivamente acerca desses 3 pontos, do versículo de número 2, que são os egoístas, os avarentos, e aqueles que são mais amigos dos deleites ou dos prazeres desse mundo. Esses que na verdade não têm a vida íntegra com valores que exaltam a Deus, não têm a vida íntegra com valores que exaltam o nome do Senhor. O que vai acontecer? Deus, ele vai cobrar. Lembre-se que nós estamos no funil, no estreitamento do funil. Tudo que está acontecendo agora, exatamente tudo que está acontecendo agora, é a iminência da vinda de Cristo. Lembre-se o que o apóstolo Paulo falou no versículo de número 1 e no versículo de número 2. No versículo de número 1 e versículo de número 2, ele diz: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E no versículo 2 diz: pois os seres humanos serão. E ele não separa simplesmente crente de ímpio.
Tanto que ele fala no final do versículo de número 2, ele fala que as pessoas são, dentre todos aqueles elementos, elas são ímpios. São ímpios. Então, quando sobrevirão tempos difíceis, os humanos serão. Ele já estava preparando não só Timóteo para uma igreja corrupta, para um povo corrupto, mas estava também nos preparando para esse momento, nos preparando para essa situação que a igreja iria viver. E aqui eu apresento para vocês a segunda palavra-chave, em que está no versículo de número 10 de 2 Timóteo 3. Ele diz assim, na minha versão, ele diz assim, ó: mas você tem seguido de perto meu ensino. Ou seja, segue. Continua seguindo este ensino. E qual é este ensino, meus irmãos? Qual é esse ensino? A sã doutrina dos apóstolos. E aqui eu trago vários pontos para você, em que Paulo, ele está preocupado com Timóteo, e ele diz, segue o que tu tens aprendido, segue o que tu tens aprendido, porque nós vimos na primeira palavra-chave, só corrupção, só coisa errada, e ele diz, quer te manter livre disso? O tema da mensagem de hoje é, vitória no fim dos tempos. A primeira palavra-chave é só corrupção, só destruição, mas a segunda palavra-chave, ele vem dizer assim, ó, segue. Tens seguido? Permanece, segue aquilo que tu tens aprendido de mim, a doutrina da palavra, a doutrina dos apóstolos, o modo de viver. Ele está dizendo assim, olha para mim, olha como eu estou vivendo, e vive da mesma forma, de maneira piedosa, de maneira que venha a agradar a Deus. E ele vem dizendo mais, acerca da intenção, e qual é a intenção de servir a Deus. Se ele fala de intenção, ele está falando de propósito. Qual é o meu propósito de servir a Deus? É para os meus próprios deleites, como nós vimos na primeira palavra-chave, ou é para agradar o Senhor? Então ele diz, vive a doutrina, no modo de viver segundo o que tu tens visto de mim, né? Com a intenção, o propósito. E o próximo ponto é fé, sem perder a fé, continuando crendo. E ele fala também de longanimidade. Preste atenção, essa palavra longanimidade, né, é com grande ânimo, né? Tem vários significados da palavra longanimidade, mas aqui o apóstolo Paulo, nos originais, ele quer dizer, ó, tendo ânimo, aprende a palavra, continua seguindo a palavra, observando o meu modo de viver, tendo um propósito muito bem determinado, com fé, crendo verdadeiramente, aleluia, e que tem grande ânimo, tendo ânimo naquilo que está fazendo, e acima de tudo, tendo o amor como caráter de Deus, tá? O amor com caráter de Deus e a paciência. Paciência. E talvez essa última palavra, paciência, seja o grande problema que a igreja viva hoje. Saber esperar. Porque na paciência que nós vivemos, a paciência que nós vivemos no Senhor, porque todo crente ele é provado nessa paciência, não é verdade? Domingo foi ministrado acerca de Zacarias e a sua esposa. Eles ambos velhos, ela de idade avançada, o anjo vai lá e aparece, ó, tu vai ter um filho. Eles passaram uma vida inteira de fidelidade a Deus, talvez eles tivessem até esquecido aquilo que eles estavam pedindo, ou tivessem desistido daquilo que eles estavam pedindo para Deus. Mas Deus atendeu no último instante, vamos dizer assim, no último instante Deus atendeu aquilo que eles vinham pedindo, porque eles eram íntegros, fiéis a Deus, eram piedosos, cumpriam os mandamentos do Senhor. Será que nós não enxergamos uma semelhança com a mensagem de hoje? Porque o apóstolo Paulo está falando a Timóteo, segue a palavra, obedece a doutrina, observa o modo de viver, tem que ser um modo de viver digno no Senhor, sem perder a fé, tendo ânimo, glória a Deus, o caráter de Deus como amor em nós, aleluia, e com a paciência.
E essa paciência é justamente o que tem tirado muitas pessoas do caminho correto do Senhor. Essa paciência. Porque quando eu falo de paciência, se resume no seguinte: guardar os mandamentos do Senhor. Guardar os mandamentos do Senhor. Não é eu olhar no Antigo Testamento e vou lá no Pentateuco, o mandamento do Senhor. Não, é a Bíblia toda, é um mandamento. Guardar os mandamentos do Senhor. Confiar em Deus. Porque todos os caminhos do Senhor são perfeitos. Todos os caminhos do Senhor são perfeitos. Eu confiar em Deus é justamente eu ir lá como no Salmo de número 37. Né? Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega teu caminho, aleluia. Confia nele e Ele tudo fará. Louvado seja o nome do Senhor. É esse o deleita-te, é esse confiar em Deus, é esse confiar no Senhor, sabendo que a gente pode passar uma vida inteira de clamor, mas pela nossa fidelidade Deus vai cumprir, aleluia, aquilo que Ele prometeu para nós. E o outro exemplo daquilo que se resume em paciência é justamente servi-lo com humildade e amor semelhante ao de Cristo. Servir com humildade. Humildade. De reconhecer quando está errado, de assumir um erro, de perante o Senhor, se apresentar perante o Senhor e dizer: Senhor, estou aqui para renovar aquilo que precisa ser renovado para continuar a caminhada. Deus, Ele não ia entregar algo na sua vida e na minha vida se Ele, sabendo que nós somos falhos e pecadores, carregamos uma natureza pecaminosa. Isso veio de Adão. Isso só vai acabar quando Cristo vier nos buscar. Mas o que vai fazer a diferença em você e em mim é justamente quando a gente luta contra isso, quando a gente persevera contra isso, sabe? Quando o pecado não domina mais a gente, quando o pecado não domina mais a nossa essência, e quando a gente reconhece a nossa fragilidade perante o Senhor e perante a igreja, e vamos renovando a nossa humildade, renovando o amor semelhante àquilo que Cristo nos ensinou. Cristo é o maior exemplo de humildade que nós podemos observar. E o último ponto, o último elemento que resume a paciência é exercer fé e esperança no Senhor Jesus. Exercer a fé e a esperança no Senhor Jesus. Talvez isso seja o que mais venha combater a nós mesmos. Porque na paciência, e eu poderia pegar inúmeros versículos que falam de paciência, paciência gera perseverança, perseverança, e naquilo que eu falo de paciência, nós podemos aprender 4 lições, só da paciência, 4 lições. A primeira, na paciência, vai ser cultivado o nosso caráter. O nosso caráter. Elevar a nossa vida perante o Senhor. Na paciência. Aumentar a nossa fidelidade a Deus. Na paciência. E cada vez mais nos tornaremos fiéis discípulos do Senhor. Nesses 4 pontos. Cultivar o nosso caráter. Elevar a nossa vida perante o Senhor, aumentar a nossa fidelidade a Deus, e vão nos ajudar, isso vai nos ajudar a nos tornar cada vez mais fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Esse foi só o segundo elemento, a segunda característica, a segunda palavra-chave que eu trouxe para você. A terceira palavra-chave está justamente no versículo de número 14, que diz assim: quanto a você, ele diz assim, quanto a você, ele está falando a Timóteo, mas pode falar para nós, quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu, em que acredita firmemente, sabendo que o que você aprendeu, e o que desde a sua infância você conheceste nas sagradas escrituras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus.
Então ele diz assim, ó, no versículo de número 15: permanece firme no ensino da palavra, ainda que tudo venha contra você, não mude os seus princípios, porque aquilo que a pessoa ou qualquer outra pessoa pense, o que importa é o que Deus pensa de você. O que importa é o que Deus pensa daquilo que você está fazendo para agradá-lo. Você não foi levantado para agradar o homem, você foi levantado para agradar a Deus. Você foi levantado para agradar o Senhor. Então quando ele diz no versículo de número 15, ele diz: permaneça naquilo que tu tens aprendido. Porque é o próprio Senhor que vai lhe honrar. É o próprio Senhor que vai lhe honrar. E ele fala exatamente isso para aquele funil que eu falei para você. Lembre que nos últimos tempos, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. E aqueles que vão permanecer são exatamente esses aqui que guardaram a palavra no seu coração. E guardar a palavra no seu coração não é dizer: eu conheço a palavra, eu vivo a palavra. Eu vivo a verdade. Eu vivo aquilo que o Senhor me ensina na sua palavra. Eu vivo. Eu não finjo que vivo, eu vivo verdadeiramente. Viver na frente dos irmãos é muito fácil. Agora viver atrás, quando não tem ninguém por trás, é que é o difícil. Esse é o que é o mais difícil. Mas a gente esquece de algo muito importante. A gente esconde uma máscara dos irmãos. De Deus não. De Deus não. Um dia, e chegará esse dia, e eu creio que esse dia chegará, muita coisa será revelada. Muita coisa será revelada. Muitos irmãos ficarão admirados. Peraí, não era esse subiu? E aquele que se vestia de santidade, ué, ficou? Muita coisa será revelada. Muita coisa será revelada. Agora observe algo muito importante, que ele finaliza no capítulo de número 4, versículo de número 2. Que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não seja, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Não tem como fugir disso. Ele finaliza a mensagem dizendo: diante de tudo isso, da corrupção que o mundo está vivendo, dos elementos, daqueles atributos, das palavras-chave, foge daquilo que vai te afastar da presença de Deus. Segue exatamente os elementos que vai te aproximar do Senhor. Permanece naquilo que tu tens aprendido. E ele diz no final: prega. Prega aquilo que tu tens aprendido. No domingo, eu falei sobre o silêncio de Deus. Quem lembra? O silêncio de Deus, não é verdade? Deus, ele passa às vezes uma vida sem falar conosco. Uma vida sem falar conosco. E a gente acha que ele não escuta a nossa oração. Mas ele escuta. Ele só está trabalhando no nosso caráter. Só que eu recebi uma mensagem hoje que eu preciso refazer isso para nós, tá? Eu preciso refazer esse discurso de domingo. Deus não fica em silêncio. É a nossa Bíblia que anda fechada. Deus, ele não fica em silêncio. É a nossa Bíblia que anda fechada. Porque está aqui, ó. Ele falando o tempo todo conosco. E diante de tudo aquilo que eu falei, diante de tudo aquilo que foi ministrado até agora, até esse momento, se resume nesse único ponto: Deus não fica em silêncio. É a nossa Bíblia que anda fechada. Deus, nós pedimos uma resposta para o Senhor, e a gente quer que se levante um profeta, que o Senhor mande alguma coisa falar com a gente, não é verdade? Quando a palavra dele está aqui diante de nós. Ele está pronto aqui para responder aquilo que nós queremos, que nós estamos clamando.
Não é Deus que está em silêncio, nós é que estamos com a nossa Bíblia fechada. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando para a igreja, justamente no final dos tempos, para viver dias bons, para viver na perseverança dos santos. Aleluia! Busque a palavra, e não só busca, mas prega aquilo que vai justamente edificar outras vidas. Romanos 10, versículo 13 e 14 vai dizer: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como porém invocarão aquele a quem não creram? E como crerão de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Sabe por que não estão pregando? Porque estão vivendo exatamente essa inversão de valores. Não pregam porque vivem a inversão de valores. Sabe a inversão de valores que nós vimos na primeira palavra-chave? Eu estou tão cheio de problema que eu não encontro tempo para sair para pregar a palavra. Eu tenho tanta coisa na minha vida que eu não consigo. Já aconteceu com você assim, parece que o mundo está caindo diante de você? Não, diante não, em cima de você. Quem nunca viveu isso? E alguém liga, ora por mim. Me dá uma palavra. O mundo está caindo diante de você e o Senhor manda: é agora que eu quero ver a tua fé. É agora que eu quero ver a tua fé. Aí Deus, ele envia uma pessoa que está com um problema maior do que o seu para mostrar que quem é o teu Deus mesmo? Quem é o teu Senhor mesmo? Parece que o mundo está caindo em cima de mim. Tudo parece que está tudo do avesso, né? Está tudo do avesso na minha vida. Ainda parece um abençoado querendo uma oração. Eu que estou precisando de oração. Eu escutei de um pastor há 2 semanas atrás isso. Parece que eu estou morrendo. O Senhor ainda me viu um abençoado que está mais morto do que eu. O pastor falando. Parece que está mais morto do que eu pedindo oração. E eu tenho que orar e dizer: Senhor, sou eu. Eu que preciso de oração, Senhor. Mas sabe o que é isso? É para quem tem chamado. É para quem tem promessa. Deus, ele está chamando a nossa atenção justamente para a gente parar de olhar para o nosso pequeno umbigo e olhar para aquilo que é enorme em nossa volta. Existe um pensamento que eu vou restringir somente nessa palavra, um pensamento em que você observa de uma maneira macro o que está acontecendo. Aí você diz: nesse momento não tem nada acontecendo. O pastor está pregando, os irmãos estão sentados, glória a Deus, aleluia, e parece que nada está acontecendo. Mas observe com detalhe. Você vai ver uma irmã mexendo no cabelo. Você vai ver o irmão ajeitando o óculos. Você vai ver o irmão se acomodando na cadeira. Tem alguma coisa acontecendo. Não tem nada parado. Não tem absolutamente nada parado. Como se a nossa vida estivesse inerte, verdadeiramente parada. Não! Deus é que está exigindo de nós, de você e de mim, uma postura de cristão, de servo. O apóstolo Paulo, preocupado com a igreja que Timóteo iria assumir, olhando para o seu tempo, mas olhando para o nosso tempo, uma igreja que estava à beira da apostasia, um povo que estava à beira de apostatar da fé de Deus, olhando para os tempos difíceis que viriam, para os tempos dificultosos que viriam, para servir a Deus com integridade de coração, e não olhar somente para aquilo que é a nossa dificuldade, porque senão nós vamos cair na primeira palavra-chave, que são as inversões de valores. Estaremos olhando só para o nosso problema, estaremos olhando só para aquilo que mexe com o nosso bolso, e estaremos buscando somente aquilo que nos dá prazer. O fim da mensagem do apóstolo Paulo a Timóteo e a igreja do seu tempo, e dessa igreja, da igreja do século 21, é justamente isso, para que nós não venhamos cair nesse ponto, nesse comodismo. Ele diz:
Afasta-te, foge disso. Segue a doutrina. Não só segue, como permanece nela e prega a palavra. Segue e prega a palavra. Parece que uma hora caminhando na rua vai deixar a pessoa aleijada. Entregar literatura, falar do amor de Deus, se você pregar para uma pessoa só, você já ganhou o seu dia inteiro. Imagine pregando para 2, para 3. Deus, Ele não está em silêncio. Ele só quer o nosso movimento. Ele só quer a nossa postura. Ele só quer que a gente pare de dar desculpas. Pare de dar desculpas por aquilo que nós mesmos buscamos para nós. Nós mesmos buscamos para... Eu busquei coisa ruim para mim. Com as minhas atitudes negativas, sobrevêm coisas ruins para mim. Que nós possamos, de fato, seguir aquilo que o apóstolo Paulo fala, que justamente os seres humanos seriam, e deixar verdadeiramente Cristo nos fazer em nós a diferença. Eu permanecer firme, permanecer no propósito, fugir daquilo que é apostasia, seguir a palavra, seguir a verdade, aleluia, e pregar essa verdade a toda criatura. Exatamente isso que Deus quer de você e de mim. E eu lhe convido a ficar de pé em nome de Jesus.